Bem-vindos ao nosso Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz. Hoje, com alegria, começamos o nosso novo formato do Pode Sim. Nesse teremos basicamente aí 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai ler os e-mails, a correspondência, avisos e etc. E no segundo bloco a gente vai reservar sempre 1 ou 2 temas, da atualidade. E no nosso terceiro bloco a gente sempre vai deixar o espaço para os amigos espirituais, comentarem alguma coisa que acham válido, alguma mensagem, um comentário do Evangelho ou sobre algum tema. Isso aí fica a cargo deles. Vamos para a nossa primeira parte. Bem, vamos começar aqui com o e-mail que nós recebemos da Garcita Miller, lá de Düsseldorf, da Alemanha. Que nos deixa muito feliz, A Garcita já tinha mandado, acho que 2 e-mails, Garcita? E eu vou ler aqui, não pedi licença, mas é um e-mail geral, acredito que não vai ter problema, e a gente vai aproveitar para responder, Vamos responder no ar o seu e-mail, porque eu acho que tem muita coisa interessante e pode ser importante para muitas outras pessoas, Esse é o motivo. Eu vou lendo aqui, me dê licença, Garcita, espero que você não fique chateada, acho que não, Tenho certeza que não, vamos lá. Queridos amigos do Grupo Marcos, uma das minhas alegrias de 2014 foi conhecer vocês e ler o livro Se a Mediunidade Falasse. Com certeza, em 2015, aguardarei a cada semana a divulgação do próximo Pode Sim, para mais uma oportunidade de aprender com alegria, simplicidade e profundidade. Muito obrigado, Garcita, por essas palavras, tá certo? E a gente fica muito feliz, porque a série Se a Mediunidade Falasse, a gente está estimando, são sempre estimativas, mas uma estimativa pé no chão, de que cerca de 3.000 pessoas estão lendo os nossos livros, pela quantidade de download desde o início da série. Então a gente acredita que atingimos aí umas 3.000 pessoas. Contudo, porém, todavia, como sempre, o pessoal não aparece, Talvez sejam espíritos tão evoluídos que não queiram se misturar conosco. Seja como for, a gente pede que eles se misturem um pouquinho. Então, é bom a gente saber disso, Nos estimula. E também agradecer as suas palavras de incentivo, porque nós, do Grupo Marcos, somos humanos, Estou falando aqui pelo o desencarnado também, mas eles já têm uma outra visão. Mas nós temos, mais do que eles, necessidade de retorno, de estímulo, tá certo? Então, muito obrigado pelas palavras de estímulo, A gente fica muito feliz com isso. Continuando a leitura. Adorei a programação para o ano que se inicia e gostaria de falar que, apesar de ter gostado muito de poder ver você no vídeo, eu agora que o conheço não preciso mais da imagem, mas somente do som. Aproveito para ouvir vocês e os diversos palestrantes enquanto faço automaticamente meus trabalhos manuais e domésticos. Então, o negócio está fechado. O curso será apenas de áudio, tá certo, Garcita? E também há um outro elemento. Na verdade, há muito material que a gente quer apresentar para vocês no vídeo, Mas, e aí a gente tem que assumir por uma limitação de tempo, técnica e etc., ficaria muito complicado a gente fazer essa edição semanal. A gente tentou fazer aqui umas projeções e efetivamente semanalmente não daria. Então a ideia vai ser a seguinte: a gente vai lançar o curso em áudio, numa primeira edição, e numa segunda edição a gente vai fazer com calma e vai lançá-lo em áudio e vídeo, na medida que a gente vá fazendo as nossas pesquisas, organizando e aprimorando, tá certo? Então nós quem vai fazer vai continuar o curso, vamos fazer essa experiência. É importante esse retorno de vocês, O que ficou claro, o que não ficou, perguntas, dúvidas, relativas às aulas do curso. Então, nós realmente teremos esse curso, ele será apenas em áudio. Gostaria também de conhecer os outros jovens que participam das gravações. Uma sugestão seria a divulgação da foto do grupo ao lado da gravação, se possível. Você tocou, Garcita, num ponto que eu, enquanto coordenador do grupo, fico sempre com o pé atrás. Vou lhe explicar por quê. Na verdade, é o medo de ser injusto. Porque o Grupo Marcos tem vários colaboradores em vários lugares. Eu sempre fico com medo de colocar a foto do grupo
e a gente fatalmente vai esquecer alguém e aí talvez magoe algum coração amigo, certo? E aí, pensando um pouco, eu acho que a saída vai ser essa. À medida em que o indivíduo participe, né, de uma atividade, a gente coloca aquela foto, tá certo? Porque assim, o grupo, né, funciona em Fortaleza, nós temos atividades no interior e tem várias pessoas que são do grupo. Temos pessoas que colaboram constantemente com a gente, né? O Marcílio e a Tilce, que são de Santa Catarina. Pelo que eu vou ler aqui do resto do e-mail, né? Teremos você aí na Alemanha, né? Já considere-se contratada e parte do Grupo Marcos. E temos outras pessoas que já colocaram, né? O Eusílio e tantas outras que já se colocaram, né? Desejosas de colaborar. Então, todos vocês são do Grupo Marcos, né? Na nossa filosofia não tem ficha para preencher, já está assinado o contrato, tá certo? Se tiver dúvida, quando dormir, faz uma prece e pede para ver no mundo espiritual. Então, o fato da gente ter essa filosofia e trabalhar nessa ideia de rede de amigos, não tem uma definição formal, e aí a gente ficou um pouco preso a isso sem saber como fazer. Mas eu acho que o que você colocou aqui já é uma ideia, quer dizer, à medida em que alguém participou de determinado programa, então a gente já coloca a foto da pessoa que participou daquele programa. E aí assim a gente vai pouco a pouco apresentando todo mundo. Então vamos seguir essa sugestão. A gente já tem 2 pessoas que já estão agendadas, que vão participar do último programa do mês, que vai ser sobre o livro Se a Mediunidade Falasse. Então aí a gente já coloca as fotos dela vinculada aí a essa gravação, né? E aí acho que é uma maneira de pouco a pouco a gente ir mostrando todo mundo sem correr o risco de, né, esquecer várias pessoas, tá certo? Então vamos seguir sim. A ideia da publicação dos livros já existentes é muito boa e pode contar comigo para essa divulgação aqui na Alemanha. Olha aí, em público, viu, Garcita? Está contratada, né? Então agora você já é parte do Grupo Marcos, tá certo? Você está nomeada a nossa representante em Düsseldorf e na região. Depois a gente vê o tamanho dessa região. Então, seu contrato já está assinado, minha amiga, com várias testemunhas que estão nos ouvindo, tá bom? Então, a ideia é essa, Garcita. Tá aproveitando isso, porque também a gente fala para os outros. Nosso grupo trabalha desse jeito, né? São multiplicadores, são pessoas que se sensibilizaram com a ideia, acreditam na ideia e já se tornam divulgadores. Até o começo do mês, a gente já vai colocar um modelo de... Na verdade, a gente quer colocar 3 modelos para facilitar a impressão, e aí com a capa, com tudo bem facilitado, e a ideia é que vocês realmente imprimam e doem ou vendam a preço de custo, enfim, ou vendam para arrecadar dinheiro para o centro. Vocês têm liberdade de fazer como queiram, né? A ideia do Grupo Marcos é realmente disponibilizar estas obras, tá certo? E aí... eu vou já pular aqui, depois eu volto com outro assunto, né? Você coloca aqui, por último, gostei muito da sua definição de jovens, pois agora, definitivamente, posso me considerar participante do Grupo Marcos, tá certo? Pode, nós não temos limite de idade. Se já que você tocou no assunto, eu tenho 42 anos de idade e estou disposto a conseguir uma vaga no grupo da nova geração, tá certo? Então, não há nenhum limite de idade, né? Aproveitando, já que foi um tópico tocado, né? O Eusílio uma vez tocou também no assunto e outras pessoas colocam, vou reforçar um pouco isso, tá, Garceta? O que é que a gente, né? O que é que a gente entende, o que é que a gente sabe por várias informações espirituais? E aí, se for interesse de vocês, a gente pode trabalhar um programa sobre isso, né? Eu posso selecionar, posso organizar essas mensagens. Mas a gente tem mensagens do Eurípides Barçanufo, através do Dr. Tomás Novelino, né? Para quem não conhece, Dr. Tomás Novelino, essa mensagem está inclusive no livro Meu Amigo Eurípides Barçanufo. Dr. Tomás Novelino foi o grande continuador do Eurípides Barçanufo, né? O discípulo que a gente sabe que mais se destacou pela obra, pela vida. Há um historiador católico lá em Sacramento que escreveu que ele está no documentário, né? Que tem aí no YouTube, Meu Amigo Eurípides, Eurípides, Educador e Médium. A gente indica no livro Meu Amigo Eurípides, e ele diz o seguinte: na minha vida eu conheci 2 santos, né? Conheço 2 santos aqui no Brasil, né?
Eurípides Barçanufo e Dr. Tomás Novellino. Então, Dr. Tomás Novellino teve uma vida absolutamente abnegada. Então, Tomás Novellino foi uma criança pobre que estudou no Colégio Allan Kardec. Né? Ele conta que Eurípides chegava para ele, dizia para ele qual era a missão dele e dizia, né? Se você não cumprir, eu venho puxar seu dedo. E ele vem mesmo, viu? Eurípides vem. Então, assim, mas ele cumpriu, não acredito que Eurípides tenha precisado aparecer para puxar o dedo dele. O que acontece? O doutor se formou em medicina, virou médico. Depois ele criou uma fábrica de sapatos que se tornou uma grande indústria e ele ficou um homem muito rico. E toda a fortuna dele foi destinada à educação. Até hoje, em Franca, interior de São Paulo, existe o Educandário Pestalozzi, fundado por ele, que abriga mais de 2.000 crianças com educação integral, com uma prática muito diferenciada da educação, dando continuidade aí à obra de Eurípides. Por que é que eu conto isso? Certa feita, e eu tive um amigo que participou dessa reunião, né, acho que em 90 e alguma coisa, teve um encontro de evangelizadores no Colégio Allan Kardec, ao qual o Dr. Tomás Novellino estava presente, e no final Eurípides Barçanufo dá uma mensagem de psicofonia através de Tomás Novellino. Né? Essa mensagem está na internet, está no anexo do nosso livro, está no blog, né? Você pode baixar aí e olhar. Ele cumprimenta os amigos e anuncia uma coisa muito importante, né? Anunciando o reencarne de espíritos muito evoluídos, né? E espíritos, alguns ligados ao Cristo, né? Palavras de Eurípides, está na mensagem. Outros espíritos, obviamente, não tão evoluídos, mas que acompanham necessariamente na Terra. E aí ele fala da necessidade de renovação dos métodos educativos, tá certo? O Chico Xavier também fala do reencarne da nova geração. E deixa eu ver, eu tô pegando aqui assim, os espíritos, né, as informações mais conhecidas. Há algumas mensagens da Meimei através do Walter Oliveira, que é um indivíduo muito sério, ligado à educação lá de São Paulo, falando, e aí o curioso é isso, em 2000, falando que aquele ano marca o início do reencarne da nova geração. Eu não conhecia essa mensagem. Em 2001, os amigos espirituais, né, que coordenam com a gente, falam também disso. Então, o fato é o seguinte, existem um grupo de espíritos, né? E aí eu estou falando tudo isso por quê? Porque esse é o critério de Kardec. Não é só um médium e só um espírito que disse e a gente acredita, não. São vários médiums, sem saber muitas vezes um dos outros. Eu já confirmei essa informação, pelo menos, com 4 médiums, né, que não conhecem essa história, que não estão ligados a esse processo de uma maneira direta. Confirmei essa informação do reencarne desses espíritos, né, e todos foram muito seguros, né, as informações são muito objetivas e claras, confirmando essas informações. Por que isso? É o critério de Kardec. A pluralidade, né, das comunicações, tá certo? Então a gente tem aí vários médiuns diferentes pegando a mesma informação, que pra gente é muito central, né, que é o núcleo do nosso trabalho. Então é um reencarne desses espíritos. Agora, é preciso entender que mesmo espíritos evoluídos, eles estão sujeitos ao meio. O espírito ele só está acima do meio quando ele é espírito puro. E aí a gente está falando de Jesus, por exemplo. Jesus não precisava de ninguém para ajudá-lo, no sentido de esclarecer, orientar e apresentar nada, né? Até porque não tinha muito o que apresentar, ele que veio apresentar. No caso deste momento da Terra, nós estamos tratando de espíritos de vários graus evolutivos, desde espíritos muito evoluídos a espíritos mais ou menos evoluídos, mas bem mais evoluídos do que nós, e espíritos como a gente, tá certo? Estamos aqui regenerando, tá certo? Que vem fazer um trabalho de coletivo. Porque aí é uma opinião muito clara. Um espírito só, por mais evoluído que seja, na atual situação da Terra, não tem como resolver todos os problemas, né? Não vamos criar ilusão, né? Seja quem for.
Então, para renovar a Terra, nós precisamos, como Kardec coloca com muita lucidez, né? Kardec era muito pé no chão, muito inteligente, diz o seguinte: é como um batalhão. Se você só tem um bom soldado e o batalhão indisciplinado, não tem como manter disciplina. Então, é uma renovação coletiva que nós estamos vivendo. E para liderar essa renovação coletiva, nós precisamos de uma multidão, centenas, milhares de espíritos muito lúcidos. Senão não acontece, senão os maus bloqueiam, porque a gente tem os maus e tem os preguiçosos covardes. Então, se botar mal, preguiçoso e covarde, é a maioria da humanidade. Né? Os deliberadamente mal, os preguiçosos, que sabem que a coisa está errada, mas se acomoda, porque não quer fazer nenhum sacrifício, não quer ser criticado, não, enfim. E os covardes, porque tem medo de mudança. Né? Não, vamos mexer nisso não. Então, assim, esse grupo, ele predomina na Terra. Então, para mudar isso, nós precisamos de uma imensa multidão. A questão é a seguinte: esses espíritos precisam conhecerem os princípios centrais da vida espiritual para que não se percam na matéria. Não estou falando dos mais evoluídos. E também para que possam potencializar, tá certo? Eu vou pegar o caso do Eurípides, que a gente já conhece um pouco mais. O Eurípides não precisaria, falando bem sinceramente, do espiritismo para ser um bom indivíduo. Porque antes de conhecer a doutrina, ele já se destacava pelo bem que fazia. Mas graças ao conhecimento do espiritismo e da mediunidade, em vez de fazer 10, ele fez 300. Então esse é o ponto, tá certo? Esse é o ponto. Potencializar a ação. E eu também não estou falando que todos esses espíritos vão estar dentro do movimento espírita. Uma parte vai conhecer o espiritismo e vai atuar como espírita fora do movimento espírita. Outra parte vai ler ou nem vai conhecer. Mas uma parte significativa vai estar também dentro, atuando diretamente com os temas do movimento espírita nas universidades, como médicos, como os pesquisadores e etc. Então, o que é o Grupo Marcos? E aí, se me permita usar a minha linguagem. O Grupo Marcos é assim. Você imagina um grande cientista que tem que ir numa floresta, atravessar uma floresta para realizar um trabalho de grande interesse da humanidade, tá certo? Só que para atravessar a floresta, se ele chegar lá, né, com a boa vontade e com a formação dele, o risco que ele tem de se perder na floresta é imenso. Né? E aí ele pode não alcançar o objetivo dele. Então, apesar dele ser um grande cientista, um grande sábio, um grande religioso, um grande intelectual, seja o que for, ele precisa, e vai precisar muitas vezes, daquele índio que vive ali na floresta, que está bem atrás dele, mas conhece a floresta, né? Ele sabe onde tem as crateras, ele sabe onde tem os animais perigosos, ele sabe onde é o lugar bom para beber água, ele sabe os lugares de evitar. Então, talvez, tá certo? Nós do Grupo Marcos sejamos esse índio, quer dizer, nós já estamos na Terra. Nós conhecemos mais ou menos, né? A gente que já viveu um pouquinho mais, já conhece um pouco onde estão as feras, né? Onde é que estão os ninhos de cobra. Não que a gente não erre, mas a gente já tem uma noção, viu, Gaceta? Então, né? Então, eu acredito que o nosso papel é dizer, meu amigo, eu vou lhe ajudar. Né? Calma, não vai por aí que não dá certo. Olha, aí tem um precipício. Eu já fui aí, já caí, quase que eu morri. Então, o Grupo Marcos, ele é um grupo que tem muito claro esse objetivo, auxiliar a nova geração no sentido dos reencarnantes, mas também, né, aí para nós aqui que já estamos aqui há algumas décadas a mais, né, fazermos parte nesse grupo no sentido de apoiarmos, de auxiliarmos, auxiliando na transformação da Terra, tá certo? Então, sinta-se totalmente bem-vindo ao Grupo Marcos, tá certo? Nosso papel é justamente apoiar. E aí, apoiar como? Né? Como? Mostrando pela vivência, pela divulgação do conteúdo, a grandeza da doutrina espírita. Porque o grande risco que corremos, e aí isso já está acontecendo, né, em alguns lugares, é as pessoas acharem que o espiritismo é uma mera religião.
né? O espiritismo não tem capacidade de lidar com temas atuais, o espiritismo não tem capacidade de dialogar com a ciência, o espiritismo não tem capacidade de dialogar com a filosofia, o espiritismo não tem capacidade de propor teorias e apontar soluções para os dramas humanos. Não, é só uma religiãozinha, vai lá, consola, toma um passe e pronto. E isso é muito grave. Porque o espiritismo ele só vai de fato poder auxiliar a transformação humana profunda quando ele for capaz de dialogar com tudo isso, né? Qual é a proposta espírita para a cura do vício das drogas? Não pode ser só, desculpe a palavra, não é só amar. Não, é só amar, mas como é que chega lá? Né? Como é que é isso? Como é que o espiritismo pode colaborar na recuperação dos viciados? Que tipo de pesquisa científica, acadêmica, séria, dialogando com os princípios espíritas, né? Que tipo de a gente pode fazer? E pode chegar aqui propostas. Então, é um exemplo que veio aqui na hora. Então, assim, Garcita, é importante a gente entender isso. E aí, já pegando no último tópico, né, que você fala que gosta das parábolas, tá certo? Você pede pra gente trabalhar um pouco aqui as parábolas. Eu vou trabalhar uma parábola dentro desse tema, quer dizer, Jesus fala a parábola das bodas. É uma parábola bem interessante, né? Jesus fala o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a uma grande festa, em que o rei manda convidar a todos. E aí vai lá, os emissários do rei convida. Uns dizem que não querem ir porque vão para casa de praia, vão para o lazer. Outros não querem ir porque estão ocupados no comércio, não ganham dinheiro. Os outros ficam com raiva e matam, né, espancam alguns e matam alguns emissários do rei. O rei, sabendo disso, fica chateado, manda seus exércitos, manda matar, né, aqueles que cometeram crime e manda dizer o seguinte, mande chamar todo mundo. Quem quiser vir para a festa agora pode, não tem mais convidado especial. E aí a festa é anunciada por todos e muitos vão para a festa. Só que nesta festa chega um, né, que não está com a veste nupcial, não está vestido adequadamente para a festa. O rei olha e diz, meu amigo, cadê a sua roupa? O sujeito fica calado porque não tem resposta, né? O famoso cara de pau. Ele manda prender e expulsar da festa, né? Jogar, como diz o Cristo, nas trevas exteriores. O que é isso, né? O que é isso? O que isso tem a ver com a nova geração e com o Grupo Marcos? É tudo que nós estamos falando. A festa é o reino dos céus, é o estado de paz, é a conquista da paz interior e o acesso aos planos espirituais superiores, quer dizer. Os primeiros enviados são os profetas, e muitos dos profetas foram massacrados. E agora o Espiritismo está convidando a todos, independente de religião, todos nós estamos sendo convidados a ter acesso à festa, à felicidade verdadeira. E aí alguém pode pensar, não, então eu vou e pronto. E aí entra a história da veste nupcial. O que é a veste nupcial? É o ir para a festa, mas preparar-se adequadamente para poder vivenciar a festa. Se a gente quer um símbolo mais direto, como coloca o Caiba Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, é o próprio perispírito. Se você purificou seus sentimentos, se você se esforçou para ser melhor, isso vai estar refletido no seu perispírito. E aí, obviamente, né? Obviamente, isso é visível no plano espiritual. Então, você tem um perispírito que mostra que você realmente é uma pessoa que se preparou para ser feliz, ótimo, você tem acesso. Se você não tem, você não entra. Claro que aí Deus não vai mandar expulsar ninguém, né? É um símbolo, porque no plano espiritual você nem entra, né? Não há discussão. As pessoas às vezes dizem, não, mas quando eu desencarnar eu vou lá, eu argumento, eu falo, só se for por nada. Porque você desencarna, você vai automaticamente pela sua vibração para onde você tem que ir. Né? Você não vai pegar uma fila para convencer alguém, né, para ver qual é o bonde que pega, não. Já vai direto. E se você chegar... Então, nas colônias superiores, você não tem nem acesso, você nem tem nem como chegar lá. Não chega, não tem como. É a mesma coisa, eu quero ir para a Lua, eu estou encarnando. Não pode, meu filho, você não vai chegar. As colônias superiores são absolutamente protegidas pela lei, não precisa ter guarda. Nas colônias relativamente atrasadas, os espíritos atrasados às vezes conseguem chegar na porta. Mas se não tiverem a veste nupcial, não tiverem demonstrando ali na vibração do corpo espiritual que eles têm um mínimo de arrependimento sincero, não vão.
Não adianta. E aí a gente vê os relatos nas regiões inferiores, pessoas chorando, meu Deus, socorro, clamando. E os amigos espirituais que vão lá, que não têm ainda qualificação, ainda estão começando no trabalho, ficam chocados. Mas por que não socorre? Pelo seguinte, porque só é socorrido quem tem arrependimento sincero. Não é falar, não é chegar lá e eu quero entrar de penetra na colônia superior. Vai ficar nas trevas exteriores, certo? Então, a lei de Deus é perfeita. O que acontece? O que é que essa parábola nos ensina e que tem tudo a ver com a gente? Independente da idade, minha amiga, todos estamos convidados a participar da geração que vai mudar a história da Terra. Todos. E já começou. Já começou. Os estudos sérios espíritas sobre o Apocalipse já nos falam que nós já estamos na última hora do Apocalipse. Os trabalhadores da última hora já estão na Terra. Já estão na Terra. Se quiser, depois a gente aprofunda isso. Mas já é claro, estudos sérios, né, feito, por exemplo, por Haroldo Dutra Dias, um estudioso muito sério, já mostra isso. A partir das interpretações evangélicas da mensagem de Emmanuel. Isso confirma as mensagens dos amigos espirituais que a gente já vem recebendo há muito tempo e muitos outros médiuns. Então, os trabalhadores da última hora já estão reencarnados, já têm corpo de carne. Mas a festa não é para eles, é para todos nós. E aí a outra parábola que a gente não vai ter tempo de trabalhar, muito bonita, trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem é que está aqui? Os antigos profetas já estão reencarnados no mundo. Né? Grandes profetas já estão reencarnados. Nós podemos auxiliá-los. Né? Nós, eu, você e os que estão ouvindo. Podemos auxiliá-los. E não precisa fazer nada de grandioso, não. Imprima 10 livros por mês, 20, distribui no centro, manda um livro por e-mail para os amigos, pede para divulgar. E aí os espíritos vão saber encaminhar para chegar neles. Então, estamos todos convidados, eu, você e todos que ouvem, né? O convite é do Cristo, não é meu. E esse é o objetivo do Grupo Marco, congregar todos aqueles que querem participar do banquete do Reino dos Céus. O Cristo, é claro, todos são chamados, tá certo? E aí é o nosso trabalho, minha amiga. Muito obrigado pelo e-mail, fico muito feliz, né? Vamos aqui continuar também. Feliz 2015 para você e para todos os que nos ouvem. Vamos lá. Recebemos também o e-mail do David de Paula. Tá certo? É uma falha nossa, agora que eu tô notando, tá? Viu, David? Não coloca aqui de onde você é, meu amigo. Mas em breve teremos muito trabalho, tá certo? Fiquei muito feliz por receber. Né? Você quer colaborar na evangelização e na divulgação da doutrina espírita. Vamos conversando, vamos trabalhar em como você gostaria de divulgar. E aí, o Grupo Marcos não é assim, eu falo tudo e vocês fazem, não. A gente vai pensando junto. Eu estou dizendo as linhas gerais. Vamos pensando como é que a gente pode divulgar, né? Imprimir, mandar por e-mail para os amigos. A gente pode, sei lá, se vocês acharem que é válido, a gente pode fazer uma conferência, pode fazer programas ao vivo, enfim. Eu estou lançando aqui as ideias, mas necessariamente, né, tá no nosso DNA, no nosso gene, trabalha em conjunto. Então, David e Paula, muito obrigado pelo e-mail. Vamos pensar maneiras de divulgar este trabalho, tá joia? Bem, gente, vamos lá, eu vou continuar, tá certo? Já estamos aqui com estamos 30 minutos de programa, né? Mas mudamos o formato, agora eu também vou falar do meu tema, tá certo? Ah, sim, tem aqui a Emily. Emily se tornou seguidora essa semana do blog, muito obrigado, né, pelo carinho, pela confiança. Aproveito dizer que nós temos duas formas de nos comunicarmos. Quem se torna seguidor do blog é informado, mas nós também temos um grupo de e-mails que eu envio e-mail. Quem não está recebendo esse e-mail semanal que eu mando, falando do Podsim, de outras coisas, né? Tô falando de e-mail, não é a comunicação do blog, e queira receber, basta mandar um e-mail para marcos@grupo Marcos e botar cadastrar. Que aí eu já copio, né, e insiro o e-mail de vocês na nossa lista de e-mail, que é onde a gente manda os avisos e onde a gente vai mandar o material do curso. Ok, vamos agora para a nossa segunda parte.
Beber um pouquinho de água, né? Porque agora eu tô falando mais. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar de um filme, tá bom? O filme chama The Conjuring, em inglês, né? Porque quem tá em outro país não vai saber da tradução em português. Em português ela tem a simpática tradução de Invocação do Mal. É um filme de terror, tá certo? Eu pensei bastante em falar ou não, enfim, né? Vai que alguém puritano passa mal. Eu particularmente não gosto de assistir filme de terror, para ser bem sincero, certo? E às vezes não é recomendável. Não estou dizendo que é proibido, mas para quem gosta, avalie como é que você fica, tá certo? Porque algumas vezes o filme de terror é a melhor maneira de você sintonizar com o seu obsessor. E aí eu conheço gente, essa semana mesmo comentando que tinha assistido o filme, uma amiga disse que assistiu um outro e passou uma semana sem poder ir no banheiro à noite com medo. Eu não sei se a relação custo-benefício vale a pena, mas aí cada um avalia como é que se sente, como é que fica, que sentimento é esse que tem, né? Mas é bom ter cuidado. Então por que eu assisti, né? Porque aí é o filme que conta uma história real de uma obsessão e eu fiquei curioso. E aí acho que como fez sucesso de bilheteria e tal, eu acabei de descobrir agora, antes de gravar o programa, que saiu até no Fantástico, né? Eu não assisto Fantástico, mas pesquisando aqui eu vi que saiu uma reportagem no Fantástico. Bem, o primeiro comentário é em relação ao filme. Infelizmente, os filmes que tratam de obsessão, de influência espiritual, eles acabam seguindo o caminho do sensacionalismo. Por isso que eu não acho legal. Quer dizer, as cenas mediúnicas verdadeiras que ocorrem, mas a cena é montada de tal maneira para lhe assustar. Não é apenas para apresentar o fenômeno, certo? Então isso é ruim, né? Porque vai vinculando obsessão, mediunidade à situação de terror. Então, é lamentável, né? Eu gostaria muito que um filme como esse fosse feito mais com um perfil mais real, né? Porque na hora que o obsessor ataca, não toca música, né? Pelo menos não se toca, é exceção. Em 99% dos casos não toca. Quando eles se comunicam na nossa mediúnica, normalmente não tem música. Às vezes alguém canta, mas é para acalmar, né? Ou no plano espiritual, às vezes a equipe encarnada canta, enfim. Mas lá não, a música é para assustar. Então tem a música, tem todo um jogo de câmeras, de cena, né, de tomadas, cria-se um clima de susto e de medo. Então é o meu porém em relação a esses filmes. Mas vamos ao filme, né? O filme tem coisas interessantes. O que me levou a assistir, principalmente, né, foi a história, ser uma história verídica de um casal, né, o Ed e a Lorraine Warren, que são pessoas que lidavam com casos paranormais. E como é baseado numa história verídica, eu fiquei curioso, né? Como realmente não ia ler a história deles e tal, tô sem tempo, tô preparando o curso, né? Então digo, vou assistir o filme e acho que dá um tema interessante pra gente, certo? Primeiro eu quero expressar minha admiração por este casal, né? A esposa dele ainda está viva, né? Apareceu, tem uma reportagem que eu acabei de ver na internet do Fantástico, né? 5 minutos e tal. E na própria reportagem do Fantástico a gente vê como a mídia trata de uma maneira errada o fenômeno mediúnico. Quer dizer, no filme eles extrapolam para o terror e no Fantástico eles extrapolam para a galhofa, né? Para a desmoralização do fenômeno, né? Com brincadeiras que tiram a credibilidade. Eles mostram, mas não mostram a parte séria. Mas faz parte do mundo, né? No mundo em que as pessoas não conhecem verdadeiramente a realidade espiritual, a gente fica sujeito a esse tipo de distorção. Cabe a nós espíritas conhecer de fato e saber lidar com ela, né? Pouco a pouco a gente vai, né, mostrando, né, criando uma cultura de cortar os excessos, mas também não pode, né, banalizar como fez essa reportagem do Fantástico. Então, assim, minha admiração porque, né, o Ed desencarnou há alguns anos e a Lorraine apareceu, tá, né, uma senhora simpática, uma velhinha simpática, né, falamos isso com carinho. E é interessante, e a minha admiração é porque como eles conseguiram ajudar as pessoas com um grau de ignorância absolutamente assustador. E aí a gente vê a boa vontade dessas pessoas, quer dizer, eles não entendiam nada de vida espiritual, Deus do céu.
né, assim, e pela ignorância iam sempre pelo pior caminho, com resultados bons. Aí a gente vê a boa vontade, quer dizer, como se diz, né, tirando leite de pedra. Porque, assim, começa eles se classificando como demonólogos, né, estudiosos do demônio. Aí a gente vê que já complica tudo, por quê? Na hora que você considera que o espírito que está ali perturbando é um demônio, você já cria um clima de pavor e acaba dando mais poder para ele. Né? A própria crença que é um demônio, porque o que é o demônio? Né? Porque eles são católicos. O que é o demônio na cabeça dos católicos? Nós respeitamos, né? Só estamos falando que isso dificulta. Por quê? Porque o demônio não é um obsessor, não é um espírito das trevas. É um ser que desafia Deus. Nossa Senhora, e a covardia? Você vai brigar com um ser que briga com Deus? Aí realmente, aí dá medo, né? Não é um espírito ruim, briga com Deus. Mas ainda assim eles tiveram coragem de enfrentar, né? E isso é impressionante. Eu tive uma das primeiras experiências mediúnicas que eu tive, me marcou muito, porque eu fui para uma reunião mediúnica e chegou a primeira comunicação espírita dizendo que era o demônio. Eu fiquei um pouco assustado e fiquei olhando pro povo, né? Eita, o demônio. E aí ele foi esclarecido e tal, e no final ele veio pedir desculpa. Ele disse assim: eu vim pedir desculpa porque eu vim aqui assustar vocês, como eu já tinha assustado tantas pessoas, e vocês me ajudaram. Quer dizer, se aquele grupo fosse um grupo de iniciantes que não conhecesse, na hora que você disse que é o demônio, ia ficar com medo, assustado, sair correndo, sei lá o que, né? Já criava um pânico, um pavor. Então, assim, então, e aí é interessante o seguinte: o filme, todos os fenômenos que eu me recordo são, não vou dizer que são verídicos, né, porque eu não pesquisei, mas são extremamente possíveis. As interpretações que são lamentáveis. Por exemplo, a gente tem muito fenômeno de efeito físico, e aí ele, assim, o espírito bate 3 vezes, né? 3 batidas, como eu fiz aqui, não é um espírito, sou eu. E aí ele já diz que aquela batida significa que é um demônio desafiando a Santa Trindade. Quer dizer, é uma interpretação que ele quis, tem nada a ver. O espírito vai bater 1, 2 ou 3 vezes, isso não vai dizer se ele é evoluído ou não. Mas é muito interessante, quer dizer, essa história dos efeitos físicos que o filme mostra bem, os ataques espirituais, o sonambulismo deseducado, que é uma coisa que a gente vai trabalhar no curso, né? E aí a gente tem que dar uma palmatória. O próprio movimento espírita não sabe o que é sonambulismo, apesar de Kardec ter estudado. A gente vai estudar bem no curso, quer dizer, o sonambulismo, tudo isso explorado pelos maus espíritos, né? E particularmente um espírito lá de uma bruxa que, né, tinha pacto satânico, etc, etc. Mas é interessante uma coisa: os 2 últimos filmes que eu vi de terror, né, porque eram histórias reais, é muito curioso, que eles comprovam, mesmo sem se darem conta disso, o que Kardec já dizia: o exorcismo não funciona, né? O outro filme que eu assisti, que é a história verídica, é o caso de Emily Rose. A pobre da menina morre porque ela fica entre psiquiatra materialista e padre exorcizando, né? E tanto é que o caso vai para júri para saber, né, se tem responsabilidade criminal, porque ela fica no meio de um padre que não entende nada e de um psiquiatra também que não entende nada. Quer dizer, dois indivíduos que representam instituições que infelizmente não entendem nada de realidade espiritual. O fato é que a menina morre, desencarna, no meio lá dos exorcismos. E nesse próprio filme é interessante, eu não fui atrás da história verídica, mas é interessante que o exorcismo também não funciona, né? A coisa funciona como a pobre da mulher, da Lorraine, que sofre como um danado, porque a pobre é médium. Ela é médium e não sabe que é médium. Então ela tem mediunidade, a pobre se mete nessas situações obsessivas e não sabe como lidar. E aí eles vão tratar a desobsessão com exorcismo. E é curioso que o próprio filme mostra, quer dizer, isso fortalece e enraivece o espírito. A situação, né, se resolve, né, que pelo filme mostra, na hora que ela intuitivamente bota a mão na cabeça da pobre da médium lá que está obsidiada e dá um passe. Aí eu acho que os espíritos devem ter adormecido a obsessora lá e ter resolvido o problema. E aí a gente fica indagando, quer dizer, pessoas com esse elevado grau de ignorância espiritual conseguem ajudar, né, tantas pessoas.
E aí eles pegam os utensílios, enfim, botam na casa dele, aí vai um padre lá benzer, né? E aí depois tem um outro filme lá da Annabelle. A Annabelle eu não sei a história não, só sei que minhas sobrinhas, que são crianças, que não viram, mas estavam doidas que eu levasse elas pro cinema para ver a Annabelle, né? Não dá certo, não é filme para criança. Não levei, naturalmente. Mas tem a tal da Annabelle também, que é uma boneca. Quer dizer, e aí como não conhece, eles passam a atribuir aos objetos, né, poderes místicos e etc, quando na verdade a questão é mediúnica. Mas é uma reflexão que eu queria fazer, quer dizer, quanto de nós espíritas não estamos negligenciando e quanto o espiritismo não tem poder para auxiliar de uma maneira muito mais eficiente, muito menos traumática, muito menos dolorosa. Será que nós espíritas estamos estudando de fato e estamos nos preparando de fato para socorrer essas pessoas que sofrem profundamente, né? Casos de obsessões seríssimas e que ficam, no caso da Emily Rose, entre um psiquiatra ateu e um padre que não entende nada, aí nesse caso o padre não conseguiu dar conta, ou um caso desse, de obsessão, que aparentemente deu certo, mas que se as pessoas envolvidas, né, se esse casal conhecesse a doutrina espírita, eu posso assegurar que teriam resolvido com muito mais facilidade tudo. Né? Porque aí com média educada você evoca o espírito, evoca o guia espiritual, né, dos envolvidos, pede orientação para o dirigente do trabalho de desobsessão. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente consegue coisas muito mais objetivas com muito menos sofrimento. Porque aí as crianças lá da família ficam muito envolvidas com o fenômeno mediúnico, quer dizer, de uma maneira muito mais grosseira. Uma coisa é a criança ver uma comunicação de um espírito amigo, isso é saudável, isso na verdade deveria ser obrigatório na educação espírita, né? Pelo menos para os pais verdadeiramente espíritas. Kardec fazia isso, né? Os filhos o Gabriel Delane, a gente tem um programa sobre isso chamado O Menino e as Mesas, com 6 anos assistia a reunião mediúnica dirigida por Kardec, né? Tá na Revista Espírita. Mas aí é outra coisa, é uma reunião mediúnica séria. Mas você expor crianças, como tem no filme, a situações obsessivas e deixar ela ali à mercê, não há a mínima necessidade. Mas eles, sem entender bem a situação, não sabem preservar as crianças, né? E por muito pouco, a mãe, a médium obsidiada, não mata a filha. Quer dizer, não precisava de nada disso. Você poderia ter feito esse trabalho de desobsessão tendo poupado essas 5 crianças de um trauma. De um trauma. E eu não sei como é que ficou depois. Se alguém estudar, me conte, porque eu fiquei curioso. Porque o fato é o seguinte: pelo filme é muito claro que pelo menos a menorzinha e a outra são médiums. Você tem pelo menos 2 médiums em casa. Você tem a mãe com a mediunidade de efeito físico extraordinária e de incorporação. Você tem uma menina que é sonâmbula, que não é mediunidade, é outra coisa que tem que ser educada. Tem que ser educada como, não só como médium, mas como sonâmbula, né? Porque tem a educação para o médium e para o sonâmbulo, são coisas parecidas, mas tem características muito diferentes, precisa de um tratamento específico. Resultado, eu não pesquisei, se alguém pesquisar, como é que ficou essa família, porque, tudo bem, a obsessora, né, que era pior, foi tratada, mas elas continuam médiums, né? Não sei se os amigos espirituais suspenderam a mediunidade, mas normalmente a pessoa continua médium. Né? Aí infelizmente o filme não conta como aconteceu, porque a gente sabe que a obsessão pode se resolver, mas a mediunidade geralmente continua. E aí a gente vê toda essa situação, né, gente? Então são as nossas reflexões do filme, tá certo? Infelizmente não é abordado de uma maneira sensacionalista, mas de qualquer maneira é difícil saber se é bom ou é ruim, mas traz o tema à discussão. E nós espíritas temos que dialogar com a cultura, tá certo? É importante a gente entender, né? E aí eu digo, realmente os efeitos físicos, né? Objetos que se movem, as incorporações, o sonambulismo, os cheiros que eles sentiam, tá certo? São fenômenos que a gente vivencia no dia a dia, né? Não tem nada de novo. E quem sabe aí, uma coisa legal que eu achei é que eles registram com foto, né? Nós precisamos fazer isso um pouco mais nós espíritos, né? Não para expor as pessoas, mas para mostrar que é uma realidade. Caiba Schutel, há quase 100 anos, fazia isso. Ele tirava foto algumas vezes, né? Quando os obsessores atuavam, ele tira foto. E aí tá lá o registro, né, de uma influência espiritual.
Quem entende aí de equipamento, né, poderia nos ajudar a fazer isso, né? Fica aí uma provocação espírita. Quais são os equipamentos mais adequados para captarmos as presenças espirituais? Quem entende mais do assunto, quem interesse, por favor, pesquise, né? Quem sabe a gente não consegue fazer isso aqui. Temos vontade, precisamos de ajuda e colaboração. Bem, meus amigos, né? Vamos aí, já esticou um pouco mais, né? Mas como muitos quiseram que a gente aumentasse o tamanho do programa, está aí, né? Sempre que tiver mais participação, a gente faz um programa maior. Mandem perguntas, dúvidas, temas, né? Acontecimentos que a gente possa conversar sobre eles, o que vocês quiserem fazer, e na medida de tudo o possível, nós nos prontificamos a comentá-los aqui. Um grande abraço, quero dizer que a gente começa esse ano muito feliz, né, com o nosso Pode Sim, a gente faz ele com muito carinho. Tem a questão da loja, na medida do possível, a gente vai chamando esse ano mais pessoas para participarem, tá certo? Porque aí tem a questão do tempo, do espaço. Eu estou gravando a maioria dos programas aqui em casa, então fica mais fácil pelo deslocamento, mas a gente vai pelo menos uma vez por mês, já tá certo, ter a participação de outras pessoas, tá joia? E aí a gente vai, né, dentro do possível, convocar outras pessoas para a gente ir conversando sobre os diversos temas. Estamos trabalhando bastante no curso, né? A data aí está para o dia 16, a gente vai retomar. A gente vai fazer um estudo sobre o histórico da religião e da mediunidade através do tempo e vamos resgatando e refletindo tudo isso sobre vários tipos de mediunidade e da nossa busca mais profunda, né? Que é a nossa busca para Deus. Nos despedimos felizes, né, porque por esse contato que fazemos com vocês, e aguardamos comentários, dúvidas, sugestões para o nosso próximo programa. Mandem logo, tá joia? Para que a gente possa, quando necessário, responder a tempo. Nós gravamos o programa, né, já que a gente já é íntimo, né, já temos um ano de convívio, na quarta-feira à noite, tá bom? É o dia que a gente grava, né, para evitar os imprevistos. Então, logo que vocês ouvirem, se tiverem dúvidas, sugestões e tal, já manda imediatamente, porque dá tempo a gente incluir na gravação da próxima quarta. Um grande abraço, né? Vou ler o Evangelho, fazer a nossa prece. Fiquem com Deus. Aberta ao acaso, muitos os chamados e poucos escolhidos. Olha aí, gente, foi o que a gente conversou. Esse capítulo começa, olha que curioso, né? Capítulo 18, ele começa justamente com a parábola do festim de núpcias. Que legal, fico feliz. Mas ele caiu num outro item, né? Na parte de instrução dos espíritos, né? Tem a primeira parte e logo o primeiro item da instrução dos espíritos foi o que caiu. Dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E lhe respondendo disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque todo aquele que já tem se dará mais ainda, olha aí nós espíritas, e estará na abundância. Mas aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, né, capítulo 13 do Evangelho, versículo 10 a 14. Pai de amor e bondade, que Tua misericórdia infinita toque os nossos corações, nos preparando e nos protegendo para o momento de nossa comunicação. Te pedimos em nome do Cristo, ampara a todos que aqui estamos ouvindo esse programa, os nossos ouvintes, os nossos amigos, para que possamos colaborar em Teu nome com os espíritos da nova geração que já estão no mundo. Que assim seja. Pai
paz em vossos corações. Caros e queridos amigos e amigas, o Cristo nos une. Contamos com cada um de vocês no trabalho de renovação da terra, no esforço sincero de difundir as ideias espíritas aos corações jovens, porque estes amigos contam convosco para o mais cedo possível travarem um diálogo com a doutrina espírita. O Espiritismo é a luz do mundo, que representa em sua amplitude a grandeza dos ensinos de Jesus de Nazaré. Aqueles que não abrirem os corações não verão a nova geração. Aqueles que não elevarem a sintonia não ouvirão o chamado do Mestre e perderão mesmo o que acham que têm. A vós é dado saber. Espíritos iluminosos estão no mundo. Que alegria poder partilhar com eles o caminho, ofertando um de nossos livros, que irão apresentá-lo em sua linguagem simples, a grandeza da codificação espírita. Que alegria não será para vós saber um dia que o livro que semeastes generosamente caiu na mão de um amigo luminoso e que marcou o início do seu interesse pela doutrina do Cristo, explicitada pela doutrina estruturada por Allan Kardec. Amigas e amigos, é hora do trabalho. 2015 marca o início de nossas realizações mais evidentes no mundo. Organizaremos cursos e seminários, debates ao vivo, diálogos amigos. Por que não aproximar os corações que amam Cristo? Quando a tecnologia, infelizmente, é utilizada para aproximar corações que tramam contra a paz da sociedade. Mobilizemo-nos, marquemos encontros ao vivo, e eu também estarei presente, dialogando convosco, inquirindo, refletindo, apresentando a grandeza do Cristo, porque somente unidos conseguiremos vencer a nós mesmos e nos tornarmos verdadeiros cristãos. O vosso amigo de sempre, que já se afeiçoa a muitos corações que vibram com nossa proposta, Caibar Schutel.